Narrando a Ciência, o seu canal para o conhecimento. Curta e inscreva-se para mais conteúdos. Vamos, Solar Orbiter. Atenção para o lançamento da sonda que vai estudar o Sol. Ligou o Atlas 5, soltou, partiu, foi. Vai, Atlas 5. Vai, filhão, vai, Solar Orbiter. Vamos para o Sol, galera. O Sol é o corpo celeste mais presente na experiência humana e, ao mesmo tempo, um dos menos compreendidos em sua essência física. Ele marca o tempo, define os ciclos naturais e domina o céu diurno, mas sua verdadeira natureza permanece invisível. O que parece simples à observação direta esconde processos que operam em condições extremas muito além da intuição humana. Apesar de sua proximidade aparente, o Sol não é tão acessível assim. Nenhuma sonda pôde atravessar suas camadas internas até então. Nenhum instrumento pôde observar diretamente o que ocorre em seu interior. Tudo o que sabemos sobre sua estrutura profunda vem de sinais indiretos, interpretações físicas e modelos matemáticos que precisam ser constantemente testados e validados. Essa limitação levanta uma questão fundamental. Como é possível reconstruir a história de um objeto que nunca foi observado por dentro? Como a ciência consegue descrever processos que ocorrem em regiões completamente inacessíveis, usando apenas vestígios que chegam até nós na forma de radiação, partículas e oscilações quase imperceptíveis? Outro paradoxo envolve sua estabilidade. Ainda que o Sol sustente processos internos capazes de liberar quantidades gigantescas de energia, ainda assim o faz de forma estável, regular e previsível. Como não colapsa? Por que não se torna instável? E o que mantém esse equilíbrio por tanto tempo? Há também contradições físicas que desafiam explicações simples. Regiões externas mais quentes do que camadas inferiores, comportamentos dinâmicos em uma estrela aparentemente estática e variações que surgem e desaparecem em ciclos regulares. Fenômenos que, à primeira vista, parecem incoerentes, mas obedecem a leis físicas específicas ainda pouco intuitivas. Além disso, o Sol não é apenas um objeto isolado. Tudo ao seu redor responde à sua presença. Espaço, matéria, campos e partículas interagem continuamente com ele, formando um sistema no qual nada está realmente desconectado. A estrela central molda um ambiente inteiro sem contato direto, apenas por influência física. Estudar o Sol, portanto, não é apenas estudar uma simples estrela, é investigar um sistema completo de forças, processos e interações que se estendem muito além de sua superfície visível. Cada resposta científica gera novas perguntas e cada descoberta revela camadas adicionais de complexidade. Ao longo deste documentário, essa estrela familiar será desmontada cientificamente, camada por camada, da sua origem aos seus processos internos, de seu comportamento dinâmico ao seu futuro físico. Cada etapa revelará que o Sol não é apenas o centro do sistema solar. Trata-se do objeto mais complexo já estudado pela ciência moderna. Também não podemos ignorar que antes de se tornar objeto de estudo científico, o Sol foi por muitos milênios interpretado a partir da experiência direta, da observação empírica e da construção simbólica. Diferentes sociedades, separadas por oceanos e por épocas, desenvolveram sistemas próprios de compreensão desse astro, integrando-o às suas cosmologias, estruturas políticas, calendários e formas de organização social. Essas interpretações não nasciam ao acaso, mas da necessidade de explicar a regularidade, ordem e previsibilidade em um mundo ainda sem modelos físicos formais. Compreender essas visões históricas é o primeiro passo para entender como a humanidade construiu, ao longo do tempo, sua relação com a estrela que define o ritmo do nosso planeta. No Egito Antigo, o Sol ocupava posição central no sistema cosmológico. Divindades solares como Ra,
Atum e Amon-Ra representavam não apenas a luz, mas o princípio da criação e da ordem cósmica. O movimento diário do Sol no céu era interpretado como uma jornada divina, e o ciclo solar organizava calendários, rituais e a própria concepção de realeza, na qual o faraó era considerado uma manifestação direta dessa ordem solar. Já nas culturas ao redor da Mesopotâmia, o Sol foi associado à justiça e à autoridade moral. A divindade Shamash, na tradição babilônica, não representava apenas o astro, mas o princípio da lei e da verdade. A luz solar simbolizava a capacidade de revelar o que está oculto, tornando o Sol um elemento central na legitimação de códigos legais e sistemas jurídicos. Entre os povos da Mesoamérica, o Sol assumiu papel central na organização do tempo e da vida ritual. Para os astecas, ele era uma entidade que exigia manutenção simbólica constante. A continuidade do mundo dependia de ciclos ritualísticos associados ao seu movimento, refletindo uma cosmologia baseada em eras sucessivas e renovações periódicas da ordem universal. Na civilização Inca, o Sol era concebido como o ancestral direto da elite governante. A divindade Inti estruturava o poder político e religioso, e o imperador era considerado seu descendente direto. Essa relação conferia uma legitimidade divina ao Estado e organizava toda a hierarquia social em torno de um princípio solar central. E do outro lado do mundo, na Grécia Antiga, o Sol foi inicialmente personificado como Hélio, uma entidade associada ao movimento regular e à observação do mundo. Posteriormente, essa simbologia foi integrada a sistemas filosóficos e cosmológicos mais abstratos, nos quais o Sol passou a representar princípios de ordem, racionalidade e regularidade natural. Já em Roma, a simbologia solar foi incorporada ao poder imperial. O culto ao Sol Invictus, Sol Invencível, tornou-se um elemento político associado à ideia de estabilidade, continuidade e supremacia do Estado. O astro passou a funcionar como um símbolo de unidade e permanência do poder. Nas culturas ao redor da Índia antiga, o Sol foi integrado aos sistemas védicos como Surya, associado à vida, saúde e ordem cósmica. Sua presença também estruturava calendários, rituais e práticas religiosas, funcionando como uma referência central para a organização do tempo e da prática espiritual. Na China antiga, o Sol era associado ao princípio do Yang, representando a atividade, luz, expansão e energia vital. Sua posição na cosmologia chinesa não era apenas simbólica, mas integrada a sistemas filosóficos que buscavam explicar o equilíbrio entre forças complementares no universo. Na região dos povos nórdicos e germânicos, o Sol foi personificado como entidade feminina, ligada à ordem do tempo e aos ciclos naturais. Sua trajetória no céu era integrada às narrativas mitológicas que explicavam a origem, a estabilidade e o destino do mundo. Também observamos que em sociedades indígenas de diferentes continentes, o Sol era frequentemente ligado ao tempo e à agricultura. Sua observação direta orientava as práticas produtivas, incluindo ciclos de plantio e colheita, além de sistemas de calendários precisos baseados em solstícios e equinócios. Nas culturas indígenas do território que hoje corresponde ao Brasil, o Sol também ocupa papel cosmológico central, mas não como entidade isolada ou hierárquica, mas sim como parte de sistemas relacionados e complexos. Em diversas etnias amazônicas, o Sol é compreendido como um ser ancestral integrado à origem da humanidade, da floresta e dos rios. Ele não atua como um soberano absoluto, mas como agente estruturador da ordem natural, sendo uma ponte entre humanos, animais, espíritos e território. Entre os povos do noroeste amazônico, como Tucano, Desaná e Baniva, o Sol aparece
em narrativas ligadas à criação do mundo e organização desses clãs. Nessas cosmologias, o Sol participa da gênese dos rios e da distribuição dos territórios, funcionando como uma referência para a organização social e para a delimitação simbólica desses espaços nos quais eles viviam. A trajetória solar estaria associada à origem das regras de convivência, atrelando inclusive alianças entre grupos e hierarquias internas. Mudando o foco para os sistemas mitológicos dos povos do tronco Tupi-Guarani, o Sol frequentemente surgiu como uma entidade primordial associada à criação da vida e estruturação do tempo. Sua trajetória no céu estabeleceria ritmos que organizavam o cotidiano, os ciclos produtivos, os rituais e as práticas coletivas. Assim como desenvolveu-se em grande parte da cultura mundial, a alternância entre dia e noite não era interpretada apenas como um fenômeno físico, mas como um princípio organizador da existência social e espiritual. Em diversas etnias brasileiras, a observação solar também possui função prática e ecológica. O posicionamento do Sol no horizonte orienta calendários agrícolas, ciclos de caça, pesca e coleta, além da realização de rituais específicos. É possível concluir, portanto, que esse conhecimento não era apenas abstrato, mas incorporado ao cotidiano, sendo transmitido oralmente entre gerações como parte do saber tradicional, integrando toda uma astronomia empírica que organizava territórios e regia a sobrevivência ambiental em um único sistema de conhecimento. Apesar das diferenças culturais, existe um padrão recorrente. O Sol raramente foi tratado apenas como um objeto físico. Essas interpretações não surgiram da ignorância, mas da necessidade da explicação, como dissemos. O Sol oferecia um referencial estável, observável e cíclico, ideal para estruturar sistemas de significado e organização coletiva. O contraste entre as concepções cultural e a compreensão científica moderna revela uma transição histórica fundamental. O Sol deixou de ser interpretado como uma entidade simbólica central para ser compreendido como objeto físico regido por leis naturais. Essa transformação não elimina seu papel histórico, mas redefine com certeza sua posição no conhecimento humano, conectando mitologia, cultura e ciência em uma única trajetória de interpretação do cosmos. A partir desse ponto, a história do Sol deixa o campo da interpretação cultural e entra no domínio da ciência, onde sua origem, estrutura e evolução passam a ser reconstruídas por observação, modelos teóricos e evidências empíricas. Sua história começa há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Nesse período, a região da Via Láctea onde se encontra o Sistema Solar abrigava vastas nuvens interestelares compostas principalmente por hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de elementos mais pesados. Essas nuvens, conhecidas como nuvens moleculares, eram frias, com temperaturas próximas a 260 graus Celsius negativos. E extremamente difusas quando comparadas a qualquer ambiente terrestre. Apesar de sua baixa densidade, essas nuvens possuíam dimensões colossais, estendendo-se por dezenas de anos-luz. Pequenas variações locais de densidade eram suficientes para iniciar um processo decisivo, o colapso gravitacional. Quando uma região da nuvem tornava-se ligeiramente mais densa que o entorno, sua própria gravidade passava a atrair ainda mais matéria, iniciando um processo de contração progressiva. À medida em que esse colapso avançava, a matéria não caía de forma ordenada para um único ponto. A conservação do momento angular, tendência de um sistema em rotação manter seu movimento, fazia com que a nuvem começasse a girar cada vez mais rápido conforme a encolhia sobre si. Esse movimento levou à formação de uma estrutura achatada, um disco de gás e poeira ao redor de um núcleo central em crescimento. No centro desse sistema em formação, a densidade aumentava continuamente. O material acumulado passou a formar um objeto conhecido como protoestrela, ainda incapaz de produzir energia por fusão nuclear. Nesse estágio, o brilho do futuro Sol não vinha de reações nucleares, mas da conversão de energia gravitacional em calor, à medida em que a matéria se compactava.
Com o aumento da pressão no núcleo da protoestrela, a temperatura interna subiu rapidamente. Em poucos milhões de anos, o centro atingiu valores da ordem de milhões de graus Celsius. Essa elevação térmica foi essencial para preparar o ambiente físico necessário às reações nucleares, embora não estivessem plenamente estabelecidas. Enquanto isso, o disco protoplanetário ao redor da jovem estrela continuava a evoluir. Nesse disco, partículas de poeira começaram a colidir e se aglutinar, formando corpos cada vez maiores. Também é importante notar que esse mesmo processo daria origem, mais tarde, óbvio, aos planetas, luas, asteroides e cometas. O seu crescimento não foi imediato e nem uniforme. Parte do material da nuvem original foi incorporada ao disco. Outra parte foi expelida por jatos e ventos emitidos pela protoestrela ainda em formação. Esses fluxos de matéria ajudaram a regular a quantidade final de massa que o Sol atingiria, impedindo que ele se tornasse uma estrela muito maior. Após dezenas de milhões de anos de contração contínua, o núcleo da protoestrela alcançou um limiar crítico. A temperatura ultrapassou cerca de 10 milhões de graus Celsius e a pressão tornou-se suficientemente elevada para permitir que núcleos de hidrogênio começassem a se fundir. Esse momento marcou uma transição fundamental na história. O início das reações de fusão nuclear fez com que deixasse de ser uma protoestrela e passasse a ser uma estrela propriamente dita. A energia liberada no núcleo começou a equilibrar a força da gravidade, interrompendo o colapso contínuo. Esse estado de equilíbrio marcou a entrada do Sol na chamada sequência principal. Nesse ponto, nossa estrela estabeleceu características que o definem atualmente, como massa, luminosidade, temperatura e estabilidade a longo prazo. Seu nascimento não foi um evento explosivo, mas um processo gradual, silencioso e profundamente governado pelas leis fundamentais da física, que transformaram uma nuvem fria e dispersa na estrela que sustenta todo o nosso sistema planetário. Embora seja percebido como um disco luminoso uniforme, o astro central apresenta uma organização interna complexa, composta por regiões com propriedades físicas distintas. Essa estrutura determina como a energia é gerada, transportada e liberada para o espaço, influenciando diretamente todos os fenômenos observáveis. No centro encontra-se o núcleo, responsável pela produção energética. Nessa região, as condições físicas são extremas. Temperaturas da ordem de 15 milhões de graus Celsius e densidades elevadíssimas. É nesse ambiente que ocorrem as reações de fusão nuclear, nas quais núcleos de hidrogênio se combinam para formar hélio, liberando energia. Ao redor dessa região energética estende-se a zona radioativa. Nela, a energia se desloca principalmente por meio da emissão e reabsorção de fótons. Esse processo é extremamente lento devido à densidade do plasma, fazendo com que a energia leve dezenas de milhares ou até centenas de milhares de anos para avançar até as camadas superiores. Acima dessa região está a zona convectiva, caracterizada por movimentos contínuos de matéria. O plasma aquecido sobe em direção às camadas externas, enquanto o material mais frio desce, estabelecendo um ciclo constante de circulação. Esse mecanismo é responsável por padrões granulares observados na região visível. A fronteira onde a luz consegue escapar com maior facilidade marca a fotosfera, frequentemente descrita como a superfície visível. Apesar do termo, não se trata de uma camada sólida, mas de uma região relativamente transparente. Sua temperatura média gira em torno de 5.500 graus Celsius, sendo a principal fonte da radiação que chega à Terra. Acima dessa região encontra-se a cromosfera, uma camada menos densa e altamente dinâmica. Durante eclipses totais, ela pode ser observada como um anel avermelhado.
Nessa zona, a temperatura volta a aumentar gradualmente e estruturas alongadas de plasma se estendem por milhares de quilômetros. A camada mais externa da atmosfera é a coroa. Mesmo extremamente rarefeita, essa região atinge temperaturas superiores a 1 milhão de graus Celsius. Essa característica desafia explicações diretas, uma vez que está mais distante da principal fonte energética desta estrela. O mecanismo de aquecimento coronal permanece como um dos grandes problemas não descobertos da astrofísica. A coroa não está confinada em um limite bem definido, se estende por milhões de quilômetros no espaço, dando origem ao vento solar, um fluxo contínuo de partículas carregadas que se propaga por todo o sistema solar, influenciando o ambiente espacial dos planetas. As transições entre essas regiões não ocorrem de forma abrupta. Temperatura, densidade e comportamento do plasma variam gradualmente, formando um sistema interligado e altamente dinâmico. Alterações em uma camada podem repercutir em outras, demonstrando a complexidade do conjunto. Essa organização interna e atmosférica revela que o astro central não é um corpo simples nem estático. Cada uma das regiões desempenha um papel específico no funcionamento global. E compreender essa anatomia é essencial para explicar desde sua estabilidade a longo prazo até os eventos mais energéticos observados em sua superfície e entorno. Embora a aparência da estrela central do nosso sistema solar pareça constante a olho nu, sua dinâmica interna e superficial é marcada por intensa atividade. Movimentos de plasma, campos magnéticos complexos e variações energéticas contínuas produzem fenômenos capazes de liberar quantidades imensas de energia em curtos intervalos de tempo. O magnetismo é o principal motor dessa atividade. Ele surge da combinação entre rotação diferencial, em que regiões equatoriais giram mais rápido que as polares, e movimentos convectivos do plasma eletricamente carregado. Esse processo, conhecido como dínamo magnético, gera campos intensos e altamente variáveis. Tais campos emergem na superfície em forma de manchas solares, regiões onde o magnetismo inibe parcialmente o transporte de calor. Como consequência, essas áreas apresentam temperaturas menores que o entorno, em torno de 4.000 graus Celsius, o que as faz parecer escuras por contraste, embora ainda sejam extremamente quentes em termos absolutos. A quantidade de manchas observadas varia ao longo do tempo, seguindo um ciclo médio de aproximadamente 11 anos. Durante os máximos desse ciclo, a atividade magnética atinge níveis elevados, com aumento significativo de erupções, explosões e emissões de partículas. Já nos mínimos, a estrela apresenta um comportamento relativamente mais estável. Entre os eventos mais energéticos estão as erupções solares, explosões repentinas que liberam energia acumulada nos campos magnéticos. Essas erupções podem emitir radiação eletromagnética em todo o espectro, desde ondas de rádio até raios-x. Alcançando a Terra em questão de minutos. Associadas a essas erupções, ocorrem as ejeções de massa coronal, nas quais bilhões de toneladas de plasma são lançadas ao espaço a velocidades que podem ultrapassar 2.000 km por segundo. Diferentemente da radiação, essas nuvens de partículas levam dias para atravessar a distância até a órbita terrestre. Quando essas partículas interagem com o campo magnético da Terra, podem provocar tempestades geomagnéticas. Esses eventos são responsáveis pelas auroras intensas e também podem causar perturbações em satélites, sistemas de navegação e redes elétricas, dependendo de sua intensidade. Registros históricos e medições modernas indicam que a atividade magnética varia não apenas em ciclos de 11 anos, mas também em escalas de décadas e séculos.
Períodos de atividade reduzida, como o mínimo de Maunder, coincidiram com mudanças climáticas sutis na Terra, embora essa relação seja complexa e ainda estudada. Apesar de sua energia extrema, essa atividade não representa um risco existencial imediato ao planeta. A magnetosfera terrestre atua como um escudo altamente eficaz, desviando grande parte das partículas carregadas e protegendo a atmosfera. Ainda assim, compreender esses fenômenos é essencial para prever seus efeitos tecnológicos. A atividade magnética revela que essa estrela não é um corpo estático. Suas explosões, ciclos e variações são manifestações diretas de processos físicos profundos, cuja compreensão depende do estudo integrado entre observação, teoria e modelagem computacional. A presença da estrela central é o fator dominante que torna a Terra habitável. A energia emitida continuamente sustenta a temperatura média do planeta, dirige processos atmosféricos e mantém o equilíbrio térmico necessário para a existência de água líquida na superfície. Sem essa fonte energética, o planeta seria um mundo congelado e inóspito. A quantidade de energia que alcança o topo da atmosfera terrestre pode ser medida e é conhecida como constante solar, com um valor médio muito próximo de 1.361 watts por metro quadrado. Esse fluxo estabelece o ponto de partida para o balanço energético global, determinando quanto calor é absorvido, refletido ou redistribuído pelo sistema climático. A distribuição dessa energia não é uniforme. A inclinação do eixo terrestre, combinada com a geometria esférica do planeta, faz com que regiões equatoriais recebam mais radiação do que as áreas polares. Essa diferença térmica impulsiona a circulação atmosférica e oceânica, moldando padrões de vento e correntes marítimas, assim como as zonas climáticas. Como vimos, sem essa barreira natural, a atmosfera terrestre teria sido progressivamente erodida ao longo do tempo, como ocorreu em outros corpos do Sistema Solar que perderam seu campo magnético global. Em determinadas condições, variações intensas no fluxo de partículas podem comprimir a magnetosfera e desencadear tempestades geomagnéticas. Esses eventos provocam perturbações nos cinturões de radiação e podem induzir correntes elétricas na ionosfera e até na superfície do planeta. Embora visualmente impressionantes, esses fenômenos são apenas uma pequena fração do impacto físico envolvido. Registros geológicos e medições indiretas indicam que variações na atividade estelar ocorreram ao longo de milhares de anos. Essas mudanças podem ter influenciado o clima de maneira sutil, embora a compreensão dessa relação exija cautela, já que múltiplos fatores atuam simultaneamente no sistema climático terrestre. Do ponto de vista tecnológico, essas interações tornaram-se relevantes apenas recentemente. Satélites, sistemas de navegação e redes elétricas modernas podem ser afetadas por tempestades geomagnéticas intensas, tornando o monitoramento contínuo dessa atividade estelar um elemento essencial da infraestrutura espacial global. A influência exercida sobre a Terra, portanto, vai muito além da simples iluminação diurna. Envolve uma combinação de fornecimento energético, proteção magnética e interações complexas com a atmosfera, demonstrando que a habitabilidade do planeta está profundamente ligada ao comportamento dessa estrela ao longo do tempo. O estudo da estrela central do Sistema Solar depende inteiramente de observações indiretas. Nenhuma sonda pôde até agora atravessar suas camadas profundas, o que obriga a ciência a utilizar a radiação emitida, o comportamento do plasma e efeitos mensuráveis no espaço ao redor como fontes de informação confiáveis.
Telescópios solares, tanto em solo quanto em órbita, permitem observar diferentes comprimentos de onda da radiação eletromagnética. Cada faixa do espectro revela aspectos distintos, como temperatura, densidade e atividade magnética, possibilitando a construção de uma visão integrada do comportamento estelar. Observações no ultravioleta e nos raios-x são particularmente úteis para o estudo da atmosfera externa, pois destacam regiões energéticas invisíveis à luz comum. Essas imagens permitem acompanhar as erupções, ejeções de massa e variações estruturais em tempo quase real. Outra ferramenta fundamental é a heliosismologia, técnica que analisa oscilações na superfície visível causadas por ondas que se propagam pelo interior. Ao estudar essas vibrações, os cientistas conseguem inferir a estrutura interna, a rotação em diferentes profundidades e propriedades físicas do plasma. Além das observações diretas, modelos computacionais desempenham papel central. Eles simulam condições físicas extremas e testam hipóteses sobre transporte de energia, magnetismo e evolução a longo prazo, sempre confrontados com dados observacionais. Missões espaciais dedicadas ao monitoramento contínuo fornecem séries temporais extensas, permitindo identificar ciclos, padrões e eventos raros. Esse acompanhamento constante é essencial para compreender processos que se manifestam ao longo de décadas. A combinação entre observação, modelagem e análise estatística forma a base do conhecimento atual. Cada nova medição não substitui as anteriores, mas refina o entendimento coletivo sobre o funcionamento dessa estrela. Esse conjunto de métodos tornou possível desvendar aspectos profundos de sua estrutura e comportamento. O estudo indireto, quando apoiado por dados consistentes, mostrou-se suficiente para transformar um ponto luminoso no céu em um objeto físico compreendido em detalhes crescentes. Ao questionar o futuro do astro, a trajetória futura dessa estrela central pode ser prevista com um elevado grau de confiança graças às leis bem estabelecidas da física estelar. Diferentemente de fenômenos caóticos, a evolução de uma estrela isolada e estável segue caminhos determinados principalmente por sua massa inicial, composição química e balanço energético interno. Atualmente, esse astro encontra-se na fase conhecida como sequência principal, período no qual a produção de energia ocorre pela fusão de hidrogênio em hélio no núcleo. Essa etapa é a mais longa de sua existência e responde por cerca de 90% de sua vida total. Estima-se que aproximadamente metade desse tempo tenha transcorrido. Daqui cerca de 5 bilhões de anos, o hidrogênio disponível no núcleo começará a se esgotar. Com a redução progressiva das reações nucleares centrais, o equilíbrio entre pressão interna e gravidade será alterado. Como consequência, a região central se contrairá, elevando ainda mais a temperatura interna. Esse aquecimento, portanto, desencadeará uma nova fase evolutiva. Enquanto o núcleo se contrai, as camadas externas se expandirão drasticamente. O raio estelar aumentará centenas de vezes, transformando o astro em uma gigante vermelha. Durante esse período, a luminosidade crescerá de forma significativa, mesmo com temperaturas superficiais mais baixas. A expansão das camadas externas terá consequências profundas para o sistema solar interno. Modelos indicam que Mercúrio e Vênus serão certamente engolidos. O destino da Terra ainda é objeto de estudo detalhado, mas mesmo que não seja fisicamente absorvida, as condições na superfície tornar-se-ão completamente incompatíveis com qualquer forma de vida conhecida. Após a fase de gigante vermelha, ocorrerá um episódio de instabilidade nas camadas externas. Grandes quantidades de material serão expelidas para o espaço, formando uma nebulosa planetária, uma espécie de concha gasosa iluminada pelo núcleo remanescente.
Esse processo não envolve uma grande explosão da estrela, mas uma perda gradual de massa ao longo de milhares de anos. O que restará será um núcleo extremamente denso e quente, conhecido como uma anã branca. Esse objeto terá aproximadamente o tamanho da Terra, mas conterá uma massa comparável à do Sol atual. Sem combustível nuclear disponível, ele não produzirá mais energia, passando apenas a esfriar lentamente ao longo de bilhões de anos. Durante esse estágio final, as reações nucleares deixarão de estar ativas. A luminosidade residual será resultado do calor armazenado ao longo de bilhões de anos anteriores. Com o tempo, essa anã branca se tornará cada vez mais fria e tênue, aproximando-se de um estado teórico chamado anã negra, embora o universo ainda seja jovem demais para que tais objetos existam. Esse futuro distante ilustra que até mesmo estrelas estáveis possuem um ciclo de vida finito. A evolução descrita não depende de eventos externos catastróficos, mas decorre exclusivamente da física interna e da inevitável transformação do combustível nuclear ao longo do tempo. Ao compreender esse destino, a ciência não apenas antecipa o futuro do sistema solar, mas também utiliza esse conhecimento como referência para interpretar estrelas semelhantes espalhadas pela galáxia, muitas das quais já se encontram em estágios mais avançados dessa mesma trajetória. Por todo o conhecimento desenvolvido, a compreensão moderna do comportamento solar é inseparável das missões espaciais dedicadas à sua observação contínua. Cada um dos avanços apresentados previamente, da estrutura interna à atividade magnética e seus efeitos, só foi possível porque instrumentos foram posicionados fora da atmosfera terrestre, operando por longos períodos e em múltiplos comprimentos de onda. As primeiras gerações de observatórios solares em órbita estabeleceram um novo paradigma, a observação contínua. Pela primeira vez, tornou-se possível acompanhar variações diárias, mensais e anuais sem interrupções impostas pelo ciclo dia ou noite. Isso revelou que muitos fenômenos antes considerados episódicos eram, na verdade, parte de processos persistentes. Esse salto consolidou-se com o lançamento do SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, em 1995. Posicionado em um ponto gravitacional entre a Terra e o Sol, o observatório operou por décadas, fornecendo um fluxo ininterrupto de dados. Essa continuidade permitiu mapear ciclos completos de atividade magnética com um nível de detalhe até então inalcançável. Com o refinamento da heliosismologia, como dissemos anteriormente, as medições de oscilações superficiais permitiram a reconstrução da rotação interna em diferentes profundidades, confirmando que o interior do Sol não gira como um corpo rígido. Esses dados validaram modelos teóricos e eliminaram hipóteses concorrentes sobre a dinâmica interna da estrela. Além disso, o SOHO revolucionou o estudo do vento solar. Pela primeira vez foi possível associar estruturas observadas na atmosfera externa a fluxos de partículas detectados no espaço interplanetário, estabelecendo conexões diretas entre regiões específicas da coroa e suas consequências no ambiente heliosférico. A década seguinte marcou uma mudança de escala na resolução observacional. O Solar Dynamics Observatory, lançado em 2010, foi projetado para registrar as imagens em altíssima resolução espacial e temporal que vimos ao longo deste documentário. Com o SDO, tornou-se possível acompanhar o acúmulo gradual de energia eletromagnética, sua reorganização e posterior liberação. Estruturas antes inferidas passaram a ser visualizadas diretamente, revelando a complexidade geométrica dos campos magnéticos e sua rápida evolução. Outro diferencial foi a observação simultânea em múltiplas faixas do ultravioleta extremo. Isso permitiu mapear regiões da atmosfera por temperatura, oferecendo uma visão tridimensional da dinâmica energética.
Pela primeira vez, modelos térmicos puderam ser comparados diretamente com as observações contínuas. Esses dados tiveram impacto imediato na previsão do clima espacial. Eventos potencialmente perigosos para satélites passaram a ser identificados com antecedência maior, reduzindo os riscos operacionais. A observação solar deixou de ser apenas ciência básica e passou a integrar sistemas de monitoramento estratégico. Apesar dessas conquistas, persistia uma limitação fundamental. Todas as medições ainda eram feitas à distância. Para testar diretamente teorias sobre a aceleração do vento solar e dissipação de energia na coroa, seria necessário atravessar regiões jamais exploradas. Tal ambição levou ao desenvolvimento da Parker Solar Probe. Lançada em 2018, essa sonda foi projetada para realizar aproximações progressivas sem precedentes. Ao atravessar a atmosfera externa, seus instrumentos mediram diretamente partículas, campos magnéticos e turbulência do plasma, fornecendo dados impossíveis de obter por observação remota. Essas medições confirmaram previsões teóricas formuladas décadas antes e revelaram comportamentos inesperados, como variações abruptas na direção do campo magnético e estruturas finas associadas à aceleração do vento solar. Muitos modelos precisaram ser ajustados à luz desses novos dados obtidos. Enquanto a Parker explorava regiões próximas, outra missão complementava esse esforço com uma abordagem geométrica inédita. O Solar Orbiter, lançado em 2020, foi projetado para observar o Sol a partir de órbitas inclinadas, permitindo acesso visual direto às regiões polares. As primeiras imagens dessas áreas revelaram uma organização magnética mais complexa do que o previsto, alterando a compreensão sobre como o campo global se reorganiza ao longo do ciclo solar. Essas observações preencheram uma lacuna crítica nos modelos de dínamo magnético. Além disso, o Solar Orbiter combinou medições locais com imagens detalhadas, permitindo associar eventos observados na superfície a partículas detectadas no espaço interplanetário. Essa integração fechou um elo fundamental entre observação e medição direta. O conjunto dessas missões inaugurou uma nova fase da física solar. Em vez de observatórios isolados, passou-se a operar um sistema integrado no qual cada instrumento contribui com uma peça complementar. A confiabilidade das conclusões aumentou significativamente com essa abordagem coordenada. O volume de dados gerados é imenso, exigindo análise contínua e modelos computacionais cada vez mais sofisticados. Esses modelos, alimentados por observações reais, refinaram as previsões e orientaram o planejamento das futuras missões. Ao final, essas explorações transformaram profundamente a imagem científica que temos do Sol. O que antes parecia um astro relativamente simples revelou-se um sistema altamente estruturado. Esse esforço contínuo não apenas ampliou o conhecimento astronômico, mas estabeleceu uma base sólida para compreender estrelas semelhantes espalhadas pela galáxia. Entre os bilhões de estrelas da Via Láctea, poucas são estudadas com o nível de detalhe alcançado pela estrela central do Sistema Solar. Essa proximidade permitiu o teste de teorias físicas que seriam impossíveis de verificar. Grande parte do que se conhece sobre a física estelar foi validada a partir das observações aqui citadas. Modelos de fusão nuclear, transporte de energia, magnetismo e evolução ao longo do tempo foram ajustados e confirmados usando dados obtidos dessa estrela, antes de serem aplicados a outros sistemas estelares. A compreensão da sequência principal, por exemplo, baseia-se diretamente no estudo desse objeto. Relações entre massa, luminosidade e tempo de vida das estrelas foram calibradas a partir dele, tornando possível estimar idades,
tamanhos e estados evolutivos de estrelas situadas a centenas ou a milhares de anos-luz. O mesmo vale para o estudo do magnetismo estelar. Ciclos de atividade observados em outras estrelas semelhantes só puderam ser interpretados porque existe um referencial próximo, monitorado continuamente há décadas. Sem essa base comparativa, distinguir o comportamento típico de comportamento excepcional seria muito mais difícil. Mesmo fenômenos ainda não totalmente explicados, como o aquecimento da coroa, ganham significado quando analisados nesse contexto. A estrela central, portanto, funciona como um campo de testes onde hipóteses podem ser confrontadas com observações detalhadas, refinando gradualmente a compreensão desses processos. Para além disso, o conhecimento acumulado tem aplicações práticas. Previsões da atividade estelar protegem satélites e sistemas de comunicação, como já dissemos. O estudo contínuo desse astro não fica restrito apenas à academia, mas parte da infraestrutura tecnológica moderna global. Ao longo de bilhões de anos, essa estrela manteve condições relativamente estáveis, permitindo o desenvolvimento da vida na Terra. Contudo, essa estabilidade não é garantida em todos os sistemas estelares, o que torna sua história particularmente relevante para a busca por ambientes habitáveis em outras regiões da galáxia. Compreender sua origem, funcionamento e destino fornece um modelo completo do ciclo de vida de uma estrela de massa intermediária. Cada etapa observada aqui serve como chave interpretativa para inúmeros outros sistemas espalhados pelo universo. Embora ainda existam muitas perguntas em aberto, o progresso obtido demonstra a força do método científico quando sustentado por observação contínua, teoria sólida e verificação rigorosa. O conhecimento atual é resultado inegável dessa combinação. Encerrar a história dessa estrela não significa concluir seu estudo, mas reconhecer que ela continuará sendo observada enquanto existirmos. Seu passado explica sua estabilidade presente, e seu futuro já está traçado pelas mesmas leis que permitiram sua formação, tornando uma das referências mais importantes da astronomia moderna. Obrigado por assistir, considere se tornar membro do canal e impulsionar a divulgação científica em português.